Provérbios capítulo 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas mãos. Aquele que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios dos sábios os preservarão. Onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Sai da presença de um homem tolo, quando não achares nele os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é o engano. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e um estranho não intervém na sua alegria. A casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Até no riso o coração é desgostoso, e o fim da alegria é tristeza. Apóstata de coração se preencherá de seus próprios caminhos, e o caminho bom e o bom homem se satisfará de si mesmo. Apóstata de coração se preencherá de seus próprios caminhos, e o bom homem se satisfará de si mesmo. O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem por onde vai. O homem sábio teme e aparta-se do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante. Aquele que logo fica irado trata tolamente, e o homem de perversas imaginações é odiado. Então, aquele que logo fica irado trata tolamente, e o homem de perversas imaginações é odiado. Os simples herdam a loucura, mas os prudentes são coroados com o conhecimento. Os maus se curvam diante dos bons, e os perversos aos portões dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Aquele que despreza o seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz é. Não erram os que maquinam o mal, mas a misericórdia e a verdade são para aqueles que maquinam bem. Em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a tolice dos tolos é a loucura. Uma testemunha verdadeira livra almas, mas uma testemunha enganosa fala mentiras. No temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a honra do rei, mas na falta de povo está a destruição do príncipe. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador, mas aquele que o honra tem misericórdia dos pobres. Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. A sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é um óprio. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é um opróbrio para qualquer povo. O favor do rei é direcionado ao servo sábio, mas sua ira é contra aquele que causa vergonha. O favor do rei é direcionado ao servo sábio, mas sua ira é contra aquele que causa vergonha. Gente, vamos começar só olhando aqui o significado de opróbrio, que eu não conheço essa palavra. Vocês conhecem? Comenta aí para mim. E um contexto interessante que ela se aplicou na sua vida.
Opróbrio. Vamos lá. Opróbrio significa desonra pública, infâmia, ignomínia, vexame, humilhação externa. Com fé em Deus, ela não se aplicou em sua vida, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem vários versículos que parece que ele está linear, do nada ele dá uma dica ali totalmente fora, mas que tem tudo a ver com sabedoria, né? Ele vinha falando da mulher sábia que edifica a sua casa, que tem sabedoria, mas que a tola a derruba com as próprias mãos, né? E isso se conecta lá com a ira, com a falta de controle. A pessoa sem sabedoria, ela vai nervosa e eu quero destruir tudo, eu quero descontar nas coisas e acaba destruindo as suas próprias coisas, seu próprio futuro. Então, beleza. Aí ele fala daquele que anda na retidão, que teme ao Senhor, mas que o perverso, o próprio caminho dele já vai o desprezar, né? Já vai o limitar. E isso ele fala lá embaixo de outra forma também, quando ele fala que o perverso, ele pensa que o seu caminho é o bom, mas que o simples, ele persiste até a morte no caminho de Deus, e o seu caminho acaba lhe ensinando as coisas, né? Por exemplo, um agricultor, né? Então, um agricultor, ele vai simples ali, trabalhando na lavoura, e mesmo assim ele está aprendendo suas lições de sabedoria, que eu já dei o exemplo aqui. Aí, do nada, no versículo 4, ele vem aqui com essa dica aqui, ó. Onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Que ele vai falar assim, ora, não tem como eu querer o lugar perfeito e, ao mesmo tempo, aquele lugar ser produtivo, né? De alguma forma, lugares produtivos vão ter algum tipo de dificuldade, algum tipo de empecilho. Essa foi a forma que eu li. E de outra forma, vamos supor que eu vou investir no negócio de alguém. E aquele negócio parece todo bonito demais, não tem dificuldade de nada, todo bonito. Ora, esse negócio está estranho. Por quê? Porque parece lindo e fácil demais. Se não tem um ponto de dificuldade, um lugar ali onde eu ajudo a resolver um problema, uma coisa, fica estranho o negócio, né? Porque o boi presente ajuda a trazer crescimento, mas por outro lado ele vai trazer uma sujeira no estábulo. Deu para entender isso? Então, isso aqui é a lição de sabedoria aplicada a uma frase, e em uma frase só ele passa tudo isso pra gente, né? Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa proferirá mentiras. E aí, gente, tem muitas coisas aqui que tocam o coração, não é mesmo? Vocês conseguiram ouvir com atenção? A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é engano, né? A gente precisa tomar cuidado com as falsas promessas, com as promessas de grandes retornos e tal, porque tudo envolve um risco. E aí, se você buscar ter pelo menos prudência no seu risco, você saberá seu caminho ali e conseguirá manter. Agora, se for com pressa, muita sede ao pote, vai cair no engano, numa história falsa. Aqui, do meio para o fim, tem muitos versículos muito interessantes, né? O favor do rei é direcionado ao servo sábio, mas sua ira é contra aquele que causa vergonha. Então, gente, tem alguns ensinamentos de como como fazer pedidos a alguém que está em uma posição de poder maior do que você. Não precisa ser um rei, mas qualquer pessoa que esteja acima de você, é interessante saber falar com ela, fazer os pedidos, e não é se humilhar, não é necessariamente se humilhar, é apenas ter humildade, tomar cuidado com o tom de voz, com as palavras que coloca, enfim, com o lugar que você vai fazer seu pedido, né? Por quê? Porque dependendo do seu tom de voz, você está provocando a pessoa, então isso vai irar ela contra você. Dependendo das palavras, você está demonstrando desrespeito também. Dependendo do lugar, né? Outras pessoas não poderiam saber daquele favor ou daquela ajuda que você está recebendo por algum motivo. E aí você está pedindo no lugar errado, então você está envergonhando a pessoa. Então, aqui fala, mas sua ira é contra aquele que causa vergonha. Ou seja, que não sabe lidar com ele, né? Até porque cada pessoa tem uma imagem de si. Um segredo para lidar bem com as pessoas é você descobrir a imagem que cada pessoa tem de si. Essa pessoa se acha merecedora de sofrimento, essa pessoa ela acha que ela tem que trabalhar muito para conseguir as coisas. Você percebe como que cada pessoa tem essa imagem de si e você começa a lidar não só com a pessoa diretamente, mas com a imagem que ela tem de si, a depender da situação. Isso são regras políticas, né? Inclusive, em outro vídeo, eu falei sobre os gregos, aqueles gregos que manipulavam as palavras, que sabiam falar bem para poder estar ali
manipulando o discurso político, os destinos da nação. O nome dessas pessoas eram sofistas. Depois você pesquisa aí, sofistas. Não é sofista de Sócrates nem nada assim, é sofista porque eles manipulavam as palavras, eles treinavam tanta retórica que eles eram capazes de manipular a verdade na cabeça dos outros utilizando a retórica. Então, sofistas, depois pesquise sobre isso. Beleza, gente. Aqui tem muitos ensinamentos importantes, né? Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. Então, outro dia eu estava dando um treinamento para uma pessoa sobre paciência e sobre leitura corporal. Até já falei sobre isso aqui com vocês. Então, quando alguém fala comigo, geralmente as pessoas comuns, elas vão respondendo com os olhos, né? Surpresa, felicidade, desprezo, tristeza, raiva. Então, as pessoas vão respondendo com microexpressões e quem sabe ler essas microexpressões do outro lado, a pessoa antecipa vários pensamentos da outra e vai manipulando ali o discurso ou guiando o discurso para entregar a informação que quer ou para gerar o efeito que quer no outro. Quando você aprende sobre essas expressões e você começa a ter um rosto neutro, primeiro, você é tardio em irar-se. Você está sendo grande em entendimento, né? Porque pode ser que a pessoa esteja te provocando para você se irar e ali você perdeu uma oportunidade de fazer algo grande da sua vida, ou daquela situação, ou assim por diante. Juan, não acredito nisso. Vou te dar um exemplo muito importante. Muito importante esse exemplo, porque ele é um exemplo histórico que você vai lembrar toda vez para a sua vida que alguém estiver tentando te fazer raiva, o que aconteceu. Eu não sei se você sabe que no Brasil tem a margem equatorial. A gente tem um pré-sal, que é embaixo, e hoje em dia tem a margem equatorial, que é um petróleo que descobriram nas águas do Nordeste, do Norte e Nordeste. Por enquanto, não estão explorando. Para poder explorar, eles estão passando leis no Congresso Nacional, que essas leis, elas flexibilizam as regras de meio ambiente, basicamente isso. Ora, quem é a pessoa no Brasil que a gente mais conhece como defensora do meio ambiente? Não estou dizendo que ela é a maior defensora, estou dizendo que é a mais famosa. Falou em meio ambiente, você lembra da veinha, Marina Silva. Marina Silva, hoje em dia, 2025, ela é ministra do meio ambiente, salvo engano, ou algum outro ministério assim do governo Lula. Marina, vendo esse desmonte da lei, foi até o Congresso pedir uma audiência pública, convidar ela para uma audiência pública sobre esse negócio. Chegando lá, os deputados, que não são nada bobos, começaram a dirigir ataques contra a pessoa da Marina, falando que ela era uma mulher, mas ela não merecia respeito, falando que ela era uma péssima pessoa. Ora, Marina irou-se, ficou zangada, tem esse vídeo no YouTube. Eu peço que depois você assista para você ver. Marina abandona a audiência. Bota lá, Marina abandona o Congresso, abandona a audiência, que você vai ver. Marina irou-se muito cedo, e antes mesmo dela poder falar sobre o que estavam fazendo com o meio ambiente e poder ter uma fala lá gravada para poder levar isso para todo o Brasil e os defensores do meio ambiente entrarem na pauta, ela abandonou o Congresso e os deputados conseguiram o que queriam, que era o quê? Que Marina não conseguisse falar sobre a pauta do meio ambiente lá, porque assim eles conseguem passar a lei lá sobre meio ambiente com mais facilidade, porque a população nem prestando atenção nisso está. Ora, Marina falhou numa coisa básica de política e de Bíblia, de sabedoria, ela abandonou a audiência. Ah, Juan, mas estavam atacando ela. Meu amigo, político tem que saber ser atacado sempre. É político lá é outro jogo, né? O jogo da sociedade, assim, é o jogo da sociedade, mas em um nível muito maior. Tem uma coisa na política que eu morro de medo, de um dia se eu virasse político, morro de medo assim, tem um receio, né, disso. Porque o cara tem que falar no microfone enquanto tem 500 pessoas lá que não estão nem porque eu estou falando e eles estão lá fazendo barulho de todo lado e câmera clicando e você tem que falar no microfone totalmente focado. Depois você pesquisa lá também na votação da Dilma, quando foi para a Dilma sair do governo, no impeachment dela, a fala do deputado Assis Carvalho, que até já faleceu. Você vai ver que ele lá falando contra o desmonte, contra não sei o quê, e todo mundo gritando ao redor dele, ele tinha que dar conta de falar, porque ele não estava falando para quem estava lá, ele estava falando para todos os brasileiros que estavam ouvindo ele sobre aquela situação. Então, os 200 milhões de pessoas em potencial. Então, beleza, gente. Aqui a gente já tirou uns 2, 3 ensinamentos, mas aqui existem muitos, né? Muitos mesmo. A coroa dos sábios é sua riqueza, mas a tolice dos
dos tolos é loucura. Maravilha, gente. Então é isso. Vamos para o próximo. Espero que você tenha conseguido fazer muitas meditações aqui.